paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos por iniciar mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo das Escolas Bíblicas Dominicais, publicadas e editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Lições do terceiro trimestre do ano de 2024, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós louvamos a Deus, queridos, que nós já estamos nos aproximando do final desse abençoado trimestre e hoje nós veremos a lição de número 10. Lição prevista a ser aplicada nas manhãs de domingo do dia 8 de setembro de 2024. Ressalte, querido professor, que será o Dia Nacional de Missões. Então tire 2-3 minutinhos da sua aula para trazer a importância e a relevância do trabalho missionário, seja na perspectiva local ou na perspectiva transcultural. O tema de hoje será o plano de livramento e o papel de Esther. Texto áureo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, versículo de número 4. Verdade prática. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Leitura bíblica em classe. Esther capítulo 4, dos versos 5 ao 17. Esther capítulo 5 até o verso 3 e depois os versos 7 e 8. Acompanhe comigo, por favor, a leitura da palavra de Deus, o texto base para a nossa pré-aula nessa ocasião. Esther capítulo 4. Então, Esther chamou Hatate, um dos eunucos do rei, que esse tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E, saindo Hatate a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicaram em Susã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hatate fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então, disse Esther a Hatate e a Mardoqueu, Hatate, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então, disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines, em teu ânimo, que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Por quê? Se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegastes a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Esther capítulo de número 5. Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei,
E se bem parecer ao rei conhecer-me a minha petição e otorgar-me o meu direito ou o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes dei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Queridos, me façam acompanhar nessa manhã os Gabriéis, à minha direita, à sua esquerda, Gabriel Felipe, à minha esquerda e à direita dos irmãos, Gabriel Ramos. E nós vamos começar os comentários com o nosso irmão Gabriel Felipe. Querido, deixe as suas notas introdutórias e a sua saudação para a nossa audiência. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria e uma honra para mim estar aqui em mais essa aula, né? Lá do evangelista Jadson, também do auxiliar Gabriel Ramos, que é meu líder de jovens. É uma alegria muito grande esta manhã. Nessa introdução, eu gostaria de destacar que, em meio às crises, Deus chama um Mardoqueu, que não se esconde, que não se omite, mas que rasga suas vestes, clama pelas ruas e vai até adiante da porta do rei. Chama também Esther, que enfrenta os seus medos, mas que também não se omite perante a situação desafiadora. E em meio à sociedade que vivemos, em uma das lições trimestres passados, estudamos a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Sabemos que cada dia mais a sociedade tem feito decretos e ordenanças contra a igreja, mas o Senhor tem chamado Mardoqueu, chamado Esther, que se põe de pé, que se posiciona, enfrenta seus medos, mas defende o Evangelho e o povo de Deus. Graças a Deus. Pastor, já estou te consagrando pastor hoje, hein? Auxiliar trabalho, irmão de Gabriel Ramos. Deixa a sua saudação, são as notas introdutórias. Fale também para a nossa audiência do Conexão Jovem que acontecerá nos próximos dias, por gentileza. A paz do Senhor para todos, motivo de alegria estarmos mais uma vez nesta pré-aula, juntamente com o nosso superintendente evangelista Jadson, também nosso irmão Gabriel Felipe. Quero aproveitar a oportunidade para nós convidar você e sua família para a Conexão Jovem, que acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro, na matriz da Assembleia de Deus, Ministério Floresta. Faça sua caravana e venha participar conosco desse grande evento. Essa lição de hoje nos apresenta todo o processo de preparação para o grande livramento do povo de Deus. Nós vemos o plano de Esther, juntamente com Mardoqueu, para livramento do povo. Eles se posicionaram perante um decreto que havia sido ordenado e, através da direção de Deus, eles conseguiram um grande êxito nesse plano deles. Nós vemos que Deus vai atuar por meio desses dois personagens para providenciar socorro ao seu povo. E nós vemos o clamor e a ação desses dois grandes personagens. E nessa lição nós iremos aprender um pouco mais. Queridos irmãos, eu gostaria de deixar de cara para os irmãos o que está disposto em Esther capítulo 4, versículo número 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Queridos, nós trataremos nessa lição de hoje a respeito da maneira como nós devemos agir e reagir quando nos é dada a oportunidade de pleitear os interesses do reino de Deus. Mardoqueu, quando ouve falar do decreto que havia sido estabelecido contra a vida dele e a vida de todos os seus patrícios, ele então toma uma atitude drástica e severa, que é de se colocar diante da porta do rei, vestindo-se a caráter como alguém que estava desesperado e procurando um favor, para protestar e reivindicar os direitos do seu povo. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, a palavra vai nos dizer: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha, diante de mim em favor dessa terra, para que não a destruísse. Mas aqui nós temos uma triste constatação de Ezequiel: mas não encontrei nenhum. Oxalá que o Senhor nos encontre nessa última hora, preparados, dispostos e disponíveis para defender o santo evangelho de Cristo e a causa da igreja do Senhor, Deus vivo, a noiva de Cristo Todo-Poderoso. Vamos prosseguir, meus amados irmãos. O perigo
gozo plano e o temor de Esther. Ponto 1, irmão Gabriel Felipe, lamento, choro e compadecimento. É interessante como o homem e a mulher de Deus fazem a diferença. Nesse contexto, eu acho muito bonito de se observar que a palavra chegou no palácio através de quem se posicionou ou de quem não se conformou. A atitude de Mardoqueu se compara com a atitude de Daniel, em Daniel capítulo 2. Quando o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, não lembra o que sonhou e também, obviamente, não sabe sua interpretação e ordena que os sábios e os magos interpretem, estes não conseguindo, ele emite um decreto. Daniel capítulo 2, versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Aqui nós também temos um decreto. E a reação de Daniel, quando sabe desse decreto e sabe de sua sentença, é: vamos orar. Vou chamar os meus amigos, vamos entrar em oração e o Senhor, que é o Deus que tudo sabe, irá dar o sonho e a interpretação. Ele se posicionou, ele não se conformou com o decreto e a sentença dele. Não, ele buscou em Deus a resposta. Também em Daniel capítulo 3, quando o decreto é para se prostrar diante daquela estátua, os 3 amigos ali não se prostram. E por causa deles não se prostrarem, não se conformarem, lá no palácio alguém vai falar: rei, aconteceu dessa e dessa forma. Ou seja, nessa comparação com o que houve aqui com Mardoqueu, a palavra chegou no palácio através de quem se posicionou. A diferença foi feita através de quem não se conformou e sabia que, buscando em Deus, teriam a resposta. Então isso nós precisamos trazer para nós. Assim como Mardoqueu e sua atitude tão bonita fez com que, lá dentro do palácio, alguém se interessasse em saber o que estava acontecendo e, posteriormente, o decreto foi mudado por causa disso, também aconteceu com Daniel, e assim nós precisamos fazer também. Nos posicionar para que os decretos não sejam facilmente aceitos, mas sejam revogados mediante ao poder de Deus. Gabriel Ramos, por gentileza, meu querido. Na perspectiva de Esther, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo de número 3, nós vemos o grande lamento e choro de Mardoqueu. O verso 1 vai dizer: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Nós vemos que Mardoqueu, ele se humilha a partir do momento que ele fica sabendo do decreto. E nós vemos que Esther, no versículo de número 3, e 4 e 5, você observa a atitude de Esther. Ela vai se compadecer ao ver o seu primo Mardoqueu naquela situação e faz uma pergunta: o que estava acontecendo? E nós aprendemos que Esther, ao se compadecer com o seu primo Mardoqueu, nós vemos e aprendemos com a Bíblia Sagrada que é preciso nós compadecermos ao ver a atitude do nosso irmão. Nós vemos que o apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 15, ele vai dizer: chorai com os que choram. Então é preciso nós ajudarmos as pessoas que estão ao nosso lado. Mas vemos nesse contexto que Esther também sairia prejudicada com esse decreto que havia sido ordenado por Amã e pelo rei Assuero. E o pastor Silas Queiroz, nesse tópico, ele vai destacar a importância de nós demonstrar os nossos sentimentos e compartilhar com os nossos antequeridos. É preciso nós compartilharmos as nossas lutas, as nossas guerras com as pessoas mais próximas da nossa vida. E principalmente pessoas certas. É preciso nós compartilhar os nossos sentimentos. Nós vemos que o próprio Jesus Cristo, ele vai abrir o seu coração para os seus discípulos. E nós aprendemos em Gálatas capítulo 6, versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O lamento, choro e compadecimento, o comentarista vai ressaltar aos olhos a atitude de Mardoqueu em relação à notícia trágica que houvera recebido por conta do decreto do rei, que estabelecia a aniquilação, o genocídio dos judeus no grande e vasto Império Persa, e a atitude de Esther.
Então eu gostaria de ressaltar o que diz a palavra em Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, a palavra nos deixa claro que o lugar deles é o lago de fogo. Então, ou você peca por uma atitude ativa, não é? Ou você peca por omissão, por uma atitude comissiva. Então veja só, meus amados irmãos, a palavra vai nos dizer que aquele que sabe e pode fazer o bem e não faz, peca. Mardoqueu, então, imbuído desse sentimento, ele então decide protestar. Trago aqui à baila a frase de Martin Luther King que dizia o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Mardoqueu gritou. Glorificado seja Deus por conta disso. A palavra vai nos dizer que Esther toma conhecimento da manifestação de desespero de Mardoqueu e ela então procura fazer alguma coisa. É o que Tiago nos aconselha. Tiago 2,17. Se a fé não tiver obras, objetivamente ela é uma fé morta, improdutiva. Então ela age em relação ao seu tio e ela manifesta o sentimento de empatia, que é você colocar-se no lugar do outro para sentir a dor do outro. Queridos e amados irmãos, o comentarista diz que nós precisamos desabafar, e é verdade. A comparação do Salmo 92:12 vai nos dizer que o cristão florescerá como uma palmeira. E a palmeira só resiste às muitas intempéries porque ela tem a capacidade de se flexibilizar, de ceder. E nós precisamos agir também assim, queridos. Se a palmeira não ceder, não abrir o coração, ela quebra. E a mesma coisa acontecerá conosco se nós também não tivermos essa capacidade de admitirmos e buscarmos ajuda diante das nossas fraquezas e problemas. Um obstáculo real, Gabriel. Esther, antes de pôr em prática o que ela deveria fazer, ela precisou tratar primeiro seus medos internos. E muitas das vezes nós temos essa tendência em colocar obstáculos no nosso caminho. Muitas das vezes, antes de nós enxergarmos aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas e a oportunidade que Ele nos dá de fazer algo, muitas das vezes nós colocamos obstáculos. E como Esther coloca no capítulo 11 no versículo 11 do capítulo 4. E não que esse obstáculo não fosse justo, não fosse uma preocupação válida, e sim era. Mas é saber o que está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Não importa o tamanho do obstáculo, o nosso Senhor, Ele nos fortalece e Ele é maior do que qualquer obstáculo. Nós observamos isso na vida dos homens de Deus na Bíblia. Moisés, quando o Senhor o chama, ele apresenta um obstáculo. Senhor, sou pesado de língua, não posso ser usado. Gideão, quando o Senhor o chama, ele apresenta um obstáculo, não posso ser usado. Jeremias, quando ele vai ser chamado, ele fala, Senhor, não posso ser usado porque sou apenas uma criança, mas o Senhor tinha um propósito. Isaías, não posso ser usado porque habito num povo com lábios impuros, mas o Senhor estava ali para o purificar. Assim também foi na vida de Esther. Ela tinha um obstáculo, mas maior do que o obstáculo que ela tinha era o Deus que ela servia. Que nós possamos ter isso, levar isso em consideração. O Senhor nos chama para um propósito. Esther estava ali, ocupando aquele cargo. O Senhor tinha algo a operar naquela situação. Que nós, ao estarmos nesse tipo de situação, nós possamos considerar sim o obstáculo, mas para saber que com o Senhor nós vamos superar e fazer a vontade dele. Gabriel Ramos. A partir da perspectiva do capítulo 4 de Esther, verso 6 ao verso de número 13, nós vemos que, através do eunuco, por nome de Ataque, um dos eunucos do rei, Mardoqueu deixou Esther informada do plano ardiloso de Amã. Esther, ela sabia que precisava de uma intervenção sua, que era mais próximo do rei. Esther sabia que poderia fazer o bem, então ela agiu. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 17, vai nos dizer: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então nós podemos tirar um princípio. Quando temos conhecimento de uma situação que exige a nossa ação e não agimos, estamos cometendo pecado. Esther, ela tinha um obstáculo, esse obstáculo real.
se aproximasse do rei sem permissão, era condenado à morte. Esther, capítulo de número 4, versículo 11, vai destacar que todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro. Neste contexto, nesse trimestre, estamos estudando a respeito do livro de Esther, e nós encontraremos na lição de número 7 que Vaxi ela foi deposta por sua desobediência. Esther, ela não vai agir precipitadamente. Ela vai clamar ao Senhor e vai buscar a direção de Deus para tomar qualquer atitude. Esther decide ser fiel a Deus, leal ao seu primo e desafiando a lei do seu tempo com o objetivo de livrar o seu povo. É preciso ter coragem e fé para agir em meio ao caos. Queridos, eu quero trazer aqui à baila o texto de Marcos 16, versículo 3. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? O Senhor já havia ressuscitado, a notícia de sua morte tornou-se notória em toda Jerusalém, e por um cuidado praticado naqueles dias, as discípulas do Mestre queriam ir ao sepulcro para cuidar do seu corpo ou averiguar a condição de seu sepulcro. E elas tinham uma preocupação: quem vai tirar a pedra? É preocupação semelhante com a preocupação de Esther. Ela sentiu empatia pelo sofrimento do seu tio, pelo sofrimento do seu povo, mas ela tinha uma preocupação. Fazem 30 dias que eu não tenho convivência com o rei, e se eu comparecer na sua presença sem antes ser intimada, ele pode me dar a pena de morte, salvo se apontar para mim o cetro. Meu querido irmão, eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Assim como os discípulos e as discípulas estavam preocupadas com a remoção da pedra, mal elas sabiam que a pedra já estava removida. Então, se direcione em favor do reino de Deus, porque o reino de Deus e a vontade de Deus reagirá ao seu favor, tomando em consideração a sua fé. Ponto 3. Autoritarismo e morte, Gabriel. Nós precisamos tomar cuidado quando nós alcançamos uma posição de poder, porque o poder traz responsabilidades e atrai um olhar de pessoas que provavelmente querem até mesmo tomar o lugar. E muitos, ao chegar na posição de poder, se ensoberbecem e reforçam ainda mais esse tipo de olhar. Nós percebemos que o rei Assuero, durante o livro de Esther, ele toma algumas atitudes até mesmo questionáveis. Nós vamos ver ali no capítulo 1, quando ele faz um banquete, todos estavam ali bebendo, ele ainda manda chamar a rainha Vasti. Nós já passamos por essas lições, os irmãos já sabem. Então, isso atrai para quem está na posição de poder alguns certos problemas. Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Versículo 19, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Precisamos tomar cuidado, pedir orientação ao Senhor para que quando venhamos a assumir alguma posição de destaque ou de poder, que nós possamos lidar bem com isso, na mansidão do Senhor, com temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, para que assim nenhum imprevisto ou coisa ruim venha acontecer. Gabriel Ramos. Nós vemos que as decisões autoritárias, elas produzem muitos inimigos. Nós vemos que nesse contexto do livro de Esther, nós vemos o rei Xerxes ou Assuero enfrentando algumas conspirações. No livro de Esther, capítulo de número 2, versículo 21, nós vemos 2 eunucos do rei dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E nós vemos o que Assuero mais temia aconteceu no ano 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esther, ele foi assassinado. Nós vemos que pessoas orgulhosas, elas enfrentam a queda. O autoritarismo leva à ruína.
tanto no ambiente político ou no ambiente religioso, pessoas autoritárias, elas vão atingir, levando em si a queda, porque o autoritarismo ele leva à ruína. No ambiente político, o pastor Silas Queiroz, ele destaca um ditador por nome líbio, Muammar Gaddafi. Nós vemos que esses homens foram ditadores, e eu tirei aqui, vou citar 3 no decorrer da história: Adolf Hitler, o líbio Muammar Gaddafi e o Benito Mussolini. Nós vemos que o final desses 3 homens foram terríveis. Hitler comete suicídio, Muammar Gaddafi morto em batalha, Benito Mussolini foi morto, foi mutilado e pendurado de cabeça para baixo. Nós vemos que o autoritarismo ele causa a ruína. E nós aprendemos em Provérbios capítulo 15, versículo 1, que a mansidão nos livra de muitos infortúnios. Queridos, precisamos compreender, os colegas já ressaltaram os aspectos políticos e seculares desse tópico. Eu quero focar na questão religiosa no nosso âmbito eclesiástico ou da igreja. Meu querido professor de escola dominical, meu querido pastor, ministro, obreiro da casa do Senhor, você não é o cargo que você ocupa. Você está no cargo que você ocupa. Você não é necessariamente isso. Você é gente. Isso você não deixa de ser. Agora, as cadeiras, os cargos, as prerrogativas, as funções, elas são efêmeras e passageiras. São efêmeras e passageiras. Eu trago aqui para reflexão o texto de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 21. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E, comido de bichos, expirou. Herodes se achava não, tinha certeza. Mas Deus mostrou para ele quem era o soberano sobre a vida dele. E o Senhor o fere de uma chaga mortal e ele morre porque ele não deu a glória ou não deu glória a Deus. Eu quero trazer aqui a reflexão dos irmãos, o texto de Jeremias 3, 15 a 17, que a palavra vai nos dizer que eu vos darei pastores, segundo o meu coração. Então aprende uma máxima, meu colega de ministério. Deus, o Senhor, o dono da obra, não dá igreja para pastor. O Senhor dá pastores para a igreja. O Senhor não é dono de igreja. Nós não somos donos de cargos nem de funções na igreja. Tudo que nós fazemos no regime de cooperação, jamais de competição, e fazemos para a glória de Deus. Não se esqueça que Elias disse para Deus que só havia sobrado ele. E Deus traz, o Senhor dar a ele uma notícia maravilhosa. Você está se achando demais, Elias. Tem muita gente, 7.000 que ainda não dobraram os seus joelhos. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus e faça a obra de Deus com mansidão, simplicidade e humildade. Ponto 2. Mardoqueu convence Esther, confiando na providência divina, irmão Gabriel Felipe. Nesse tópico, eu gostaria de destacar que Mardoqueu sabia que Yahvé, nosso Deus, o Todo-Poderoso, continuava o mesmo. Parafraseando aqui um pouco do diálogo, ele poderia ter falado com Esther: vamos fazer o seguinte, quero te lembrar de algumas coisas. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 17, muito conhecido, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Em outro tempo, o povo de Israel estava encurralado pelo povo egípcio, com Faraó vindo atrás. Mas naquela situação, o Senhor abriu o Mar Vermelho, ele continua o mesmo. Em outra situação, um rei por nome Senaqueribe queria invadir Judá, fazer uma desolação, mas o Senhor ele mandou, em 2 Crônicas, capítulo 32, um anjo que feriu todo o arraial assírio. Ele continua o mesmo. Eu não sei você, mas eu trago à memória aquilo que pode me trazer esperança. Eu sei que o Senhor continua o mesmo e a providência divina virá. Ele não vai desamparar o seu povo. Ele já fez no passado, e Esther, ele vai fazer de novo. De alguma parte, de algum lugar, a providência divina virá. Eu confio nele. Nós precisamos ter isso destacado em nosso coração. Saber que o Senhor fez, faz e ainda fará, porque ele é Deus
ele continua operando. E ele contrasta isso com a responsabilidade pessoal de Esther. Ele diz, a providência divina vai vir de algum lugar. Mas Esther, a posição que você ocupa, onde Deus te colocou, você tem responsabilidade pessoal nisso. Tiago capítulo 4, versículo 17, como já foi citado. Ele sabia que a providência divina viria. Ele confiava no Senhor por tudo aquilo que ele já tinha feito. Mas também deixa claro para Esther que ela tinha responsabilidade sobre aquele negócio. Gabriel Ramos. Esther, ela descreve a sua impossibilidade de se dirigir ao rei. Ela vai dizer, olha, nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. Nós vemos que, neste contexto, quando Mardoqueu recebe a resposta de Esther, ele vai dizer, olha, verso de número 13 do capítulo de número 4 do livro de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. A Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, ela vai trazer um comentário que ninguém está seguro em suas próprias forças em qualquer sistema político. É tolice acreditar que riqueza ou posição pode nos livrar ou proteger contra o perigo. E nós vemos que Mardoqueu, ele se posiciona, demonstrando a sua confiança em Deus. Mesmo se Esther não agisse, Deus iria trazer livramento de outra parte. Versículo de número 14, porque se de todos se calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Nós vemos que o nosso socorro, ele vem do Senhor. O salmista, no Salmo de número 121, verso 2, vai dizer que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quero pegar essa parte para aplicar que nós, infelizmente, em alguns momentos supervalorizamos pessoas, fazemos idolatria, supervalorizando pessoas quando nós colocamos que o nosso socorro vem dessa pessoa, vem de algum líder religioso ou de algum líder político. E nós não podemos cair nessa cilada, porque isso se torna idolatria. Antes de tudo, Deus pode colocar um político para ajudar uma nação, ajudar um povo, mas o nosso socorro sempre virá da parte do Senhor. E pegando um gancho, Deus abomina todo tipo de idolatria. Amados, nós rechaçamos aqui de plano, de maneira primária, todo culto à personalidade humana. O único digno de receber reverências, glórias e louvor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da nossa salvação, Deus da nossa alma. Lembre-se de João, capítulo de número 19, quando Jesus está diante de Pilatos. Pilatos então propõe a Jesus, faz o seguinte, se defenda que eu te solto. O Senhor disse para ele, João 10:11, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. O Pilatos estava se achando, ele achava que ele tinha Jesus na mão. E Jesus disse o seguinte, ninguém toma minha vida, sou eu que a entrego. Então, meu querido irmão, nós não valorizamos de maneira demasiada as pessoas. Nós as consideramos destinatárias de direitos, de prerrogativas, de proteção, mas a glória e o louvor precisa ser dada somente ao nosso Deus. A teologia protestante, ela desconstruiu a visão de infalibilidade que paira sobre a autoridade religiosa cristã. Nós não acreditamos na infalibilidade de ninguém, porque todos nós, diante de Deus, somos trapos e imundícia, precisando a todo momento da sua misericórdia e da sua justiça. E saiba de uma coisa, meu querido, que o privilégio de servir a igreja é todo seu. Você não faz nenhum favor quando você serve a igreja. Você só está retribuindo o que a igreja semeou e lançou sobre a sua vida. Ponto 2. Primeiro Deus, depois ônibus. Gabriel Felipe. Esther entende que antes de tomar fazer a ação, né, tomar a atitude, ela precisaria antes buscar ao Senhor. Gostaria de complementar o título, né, desse tópico com sem Ele nada podemos fazer. Porque foi isso que o Senhor Jesus nos disse em João capítulo 15, versículo 15, né? Porque sem mim nada podereis fazer.
nós, de nós mesmos, formos tomar as decisões e fazer do nosso jeito, da nossa forma, muito provavelmente vai dar errado. Porque nós somos falhos, como já foi dito aqui. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele não falha, Ele não erra, Ele não se engana, Ele não se esquece. Então Esther, ela entende que antes de qualquer coisa, ela precisaria buscar a bênção do Eterno. Retornando no exemplo de Daniel, capítulo 2, quando ele sabe da notícia e da sentença do rei, o que ele decide? Precisamos orar. Ele, de novo, reconhecendo que, antes de fazer qualquer coisa, a providência viria primeiramente do céu. Davi, quando ele se encontra com Golias, ele vai dizer algo muito interessante: venho a ti em nome do Senhor. Então, na vida desses homens que acabei de citar, na vida de Esther, nós observamos que a atitude é a seguinte: eu estou fazendo, mas estou fazendo em nome do Senhor. Quem garante a vitória é o Senhor. Quem está no controle é o Senhor. E isso é maravilhoso, porque o salmista Davi, no Salmo de número 18, vai dizer que o Senhor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é nosso rochedo, é nele que está a nossa confiança. E por isso nós podemos ficar seguros. Irmão Gabriel. Esther pediu a Mardoqueu que ajuntasse todo o povo judeu nas proximidades da fortaleza em Suzã e jejuasse e orasse por ela. E ela iria fazer o mesmo com as suas moças do palácio. Nós vemos que o poder do clamor, ele faz a diferença. O poder do clamor, ele nos traz uma resposta. Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não são. Nós vemos que o clamor, a oração, ela é uma conversa e nós obtemos resposta porque nós estamos conversando com o nosso Deus, o nosso Pai. E nós vemos que no mundo a qual nós estamos vivendo, pessoas colocam a sua confiança em tantas outras coisas, menos no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Nós vemos que neste mundo, guiado pelo curso de Satanás, nós vemos que é guiado pelo antropocentrismo, guiado também juntamente com o materialismo e secularismo. Nós sabemos que o secularismo é a liberdade ou não de acreditar em uma religião. O materialismo, juntamente com o hedonismo, somente visado na busca do prazer, o materialismo ele traz a matéria como a origem e a existência humana. Nós vemos que o mundo ele jaz no maligno. Então nós devemos demonstrar a nossa confiança em nosso Deus. O salmista ele declara: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Senhor. A autoconfiança exagerada e soberba humana são de origem maligna. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao versículo de número 16. Amados irmãos, eu trago aqui o texto de Deuteronômio 32, versículo 39, que vai dizer o seguinte: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos. Existe uma frase muito dita nos escaninhos e nos corredores pentecostais que é: você e Deus é a maioria. Então, meus amados, se nós decidirmos colocarmos o Senhor acima e na frente de todas as nossas demandas, certamente nós alcançaremos vitória para a glória de Deus. E foi o que a rainha se propôs no seu coração. Basta você procurar o texto da leitura bíblica em classe e você verá no versículo de número 16 do capítulo 4, que ela se propõe a jejuar, orar, um jejum absoluto de 3 dias, nem água nem comida chegasse à sua boca, nem na boca de nenhum dos judeus. E a oração e um sacrifício de louvor certamente moverá as mãos do Senhor e chegará aos seus ouvidos. 3. Confiar em Deus não é tentado, não, Gabriel? Eu gostaria nesse tópico de comparar a atitude de Esther com aquilo que é expresso pelo apóstolo Paulo no seu discurso aos anciãos da igreja de Éfeso. Esther coloca aqui a seguinte cláusula, ou a seguinte questão: eu vou lá, vou me apresentar diante do rei, e espero o favor divino nesta causa, mas
pereço, né? Se for essa a vontade de Deus, que seja feita dessa forma. E nós olhando para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele vai dizer, no versículo 22, do capítulo 20 de Atos: e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O que isso tem a ver com Esther? Acho que confiar no Senhor é confiar nele a um ponto de estar disposto a morrer por ele, a fazer a vontade dele, independente de quais sejam as consequências disso para nós. Esther enfrentou seus medos, considerando até mesmo a morte, para fazer aquilo que ela acreditava ser a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo aqui nos expressa o mesmo sentimento. Eu vou até Jerusalém, ligado pelo Espírito, porque o Espírito Santo está me mandando. Mas uma coisa eu digo, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Esther faz algo parecido. Não tenho a minha vida como preciosa. Quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Gabriel Ramos. Esther, ela confiava em Deus, mas em momento nenhum ela tentou ao Senhor. Nós vemos no contexto de Mateus capítulo 4, Jesus sofrendo a tentação de Satanás no deserto. De diversas formas, Satanás tentou o Senhor. Mas o próprio Jesus venceu a tentação de Satanás através da palavra. Nós vemos que no século atual, a qual nós estamos vivendo, pessoas trabalham em uma teologia de colocar Deus contra a parede. Deus é obrigado a fazer o que eu quero. Coloca Deus como se fosse um mordomo. Deus é obrigado a responder o meu clamor da forma que eu quero e não da vontade dele. E nós vemos que Esther, ela ora, ela jejuma, mas ela coloca em seu coração, mesmo confiando em Deus, Esther estava disposta a morrer. Nós vemos que no Esther, capítulo de número 4, versículo 16, ela vai dizer, olha, perecendo, pereço. Nós vemos que Esther, a sua confiança estava em Deus, mas se fosse preciso morrer, ela também morreria. Nós vemos no contexto de Daniel, capítulo de número 3, versículo 16, 3 jovens judeus demonstrando a sua fé e disposição ao desobedecer um decreto do grande rei Nabucodonosor. Nós devemos adorar ao Senhor não pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Porque muitas pessoas se decepcionam, colocam Deus contra a parede e a resposta de Deus não é aquilo que elas estão esperando e se frustram. Então é preciso nós termos uma maturidade para entendermos a resposta de Deus. Nós clamamos, mas a resposta ela vem do Senhor. E essa resposta pode ser sim, não ou espere. Esther sabia das consequências dos seus atos. Ela não era uma mulher inconsequente. Ela sabia que a sua omissão provavelmente geraria a morte e a aniquilação do seu povo. Mas ela também sabia, pelo final do versículo de número 16, do capítulo 4 de Esther, quais seriam as consequências possíveis que ela enfrentaria se ela comparecesse diante do rei e o rei não apontasse para ela o cetro. Portanto, ela estava disposta a ir até as últimas consequências para defender o nome do seu povo e a adoração ao Deus do seu povo. Ela vai até as últimas consequências. É o que a doutrina popular, chama de cristianismo hardcore, que é a capacidade de ir por Jesus e com Jesus até as últimas consequências. Mateus 16, 25 vai nos dizer, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Lucas 12, versículos 11 e 12 nos dirão o seguinte, e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Veja então, meus amados irmãos, que preciosa é a atitude de Esther e a sua coragem.
Então, que diante da maior adversidade, ou do maior enfrentamento que você estiver passando, não negue o nome de Cristo. Seja num tribunal de justiça, seja diante de um professor de uma universidade federal, seja onde for, não se envergonhe e não negue o nome do seu Senhor. Ainda que para isso você perca posição, reputação e, na pior das hipóteses, perca a vida. Perdendo a vida aqui, por causa do Evangelho de Cristo, certamente você abrirá os olhos diante da maravilhosa realidade espiritual que você estará com o Senhor. Que Deus possa nos dar essa coragem em nome de Jesus. Ponto 3. E antes de nós adentrarmos, eu não pedi você para comentar o nosso vídeo, deixar a igreja, a cidade de onde você está nos assistindo, que você estará participando assim do sorteio do livro Teologia Sistemática Pentecostal Brasileira. Deixe aí seu comentário, seu like e compartilhe essa publicação com pelo menos 5 pessoas e assim fazendo a bênção de Deus chegará na sua casa. Glória a Deus. 3. O plano. Esté entra à presença do rei e propõe um banquete, irmão Gabriel Felipe. Prudência, preparação e ação. Eu acho que é muito proveitoso nesse tópico nós relembrarmos aquilo que nós já aprendemos nesse trimestre no livro de Ruth. Ruth, capítulo 3, versículo 3. Lava-te, pois, e unge-te, e veste com as tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Nós vemos aqui mais uma vez esse princípio. Antes nós aprendemos isso no livro de Ruth, e agora no livro de Esther. Porque ela havia orado, havia buscado, e o Senhor haveria de ouvir o clamor do seu povo. Mas a responsabilidade pessoal ainda é de suma importância. Ela devia se preparar, se vestir e se apresentar diante do rei, confiando em Deus sim, mas também fazendo a sua parte. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmão Gabriel Ramos. Esther se preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E nós vemos que Esther, ela vai agir com prudência. Sua conduta nos ensina a ter prudência para tomarmos atitudes importantes. Nós vemos que a precipitação, ela pode nos levar à ruína, ao contrário da prudência que nos leva ao êxito. Nós vemos em Provérbios, capítulo de número 19, versículo 2, vai nos dizer: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. O que se apressa com os seus pés peca. É preciso agir com prudência, não agindo apressadamente. E nós vemos que homens sábios e mulheres sábias conseguem resolver grandes conflitos e grandes problemas. O pastor Silas Queiroz, ele destaca 2 mulheres sábias, o exemplo de Esther, a qual nós estamos estudando, e de Abigail. Nós vemos que Provérbios capítulo 14, versículo 1 vai nos dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mulheres sábias conseguem resolver grandes problemas. Assim como a prudência, ela nos leva ao êxito, a imprudência e a precipitação podem nos levar a ter prejuízos irreparáveis. Amados, a prudência da rainha Esther nos traz lições do ponto de vista prático muito eficientes. Ela se coloca diante de Deus e diante dos homens a traçar uma estratégia para conquistar o coração do rei. Antes disso, ela conquista o coração de Deus, orando e jejuando. E depois disso, ela traça um plano para conquistar o coração de Deus. Então, a primeira coisa, se você conquistar o coração de Deus, o coração dos homens será muito mais fácil de ser conquistado, porque o Senhor agirá ao seu favor. E quando ela se apresenta ao rei, ela não gagueja. Ela já apresenta-se diante do rei com a proposta e o plano já estava resolvido. Tem uma expressão dos povos do Oriente Antigo chamado de removedor de montanhas. Provavelmente foi pensando nisso que o Senhor Jesus disse em Mateus 17:20. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Deus, o Todo-Poderoso, nos chamou para sermos removedores de montanhas. É colocar a fé em prática e contar com a ajuda do Espírito Santo para traçar uma boa estratégia
de trabalho, uma boa estratégia de solução de conflitos. Então, dê lugar ao Espírito de Deus, mas não se esqueça, você precisará estudar para a prova, você precisará acordar cedo para trabalhar, você precisará estudar para dar escola dominical e pregar. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, disse o seguinte, que pregadores e obreiros preguiçosos não são dignos do altar. Então, você quer pregar, quer ensinar com performance elogiável? Busque a Deus, mas não se esqueça de ler, de meter a cara nesse livro para buscar de Deus revelação e inspiração. 2, estendendo o certo, Gabriel. Eu coloquei como título aqui, Ele nos surpreende. O Senhor Deus, Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Esther estava temendo até mesmo a morte, mas ela pôs sua fé em prática. Ela colocou sua confiança em ação e colocou a disposição de até mesmo morrer para fazer a vontade de Deus. E o resultado está feito. O rei estende o cetro para Esther. Creio que ela ficou talvez surpresa ou até mesmo aliviada ali naquele momento. Ela foi surpreendida pelo Senhor com aquela expressão do rei. Salmos de número 37, no verso de número 3, diz: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Confie no Senhor. Espere nele, assim como Esther esperou, porque o Senhor cuida, Ele guarda daqueles que o temem, daqueles que confiam nele. Ah, mas eu posso morrer, é uma atitude muito perigosa, pode me custar isso ou aquilo. Aí nós lembramos daquilo que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, o ver é Cristo, o morrer é ganho. Louvado seja o nome do Senhor. Gabriel Ramos. Mesmo sabendo dos riscos, Esther decide ir até o rei Assuero. Demonstra a sua total confiança em Deus, mesmo diante, possivelmente, da morte declarada. Esther, ela declara total dependência de Deus, tendo em vista que Esther, ela não fez isso de repente. Ela ficou orando e jejuando até ir à presença do rei. Nós vemos que Esther, ela acha graça aos olhos do rei e o cetro é estendido. E no capítulo de número 5, versículo 3, nós vemos que Assuero, ele faz uma pergunta e uma ordenança para Esther. Observe bem, Esther capítulo 5, versículo de número 3. Então, o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Esta é a pergunta que o rei fez para Esther. E a ordenança: até metade do reino se te dará. Esther achou graça diante aos olhos do rei. Glorificado seja para sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto 3, Gabriel Felipe, em sintonia com Deus. Nós precisamos buscar sempre a sabedoria de Deus e buscar agir conforme a vontade dele. No Lucas capítulo 12, versículo 12, o Senhor Jesus nos disse: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Romanos capítulo 8, versículo 9, também nos diz sobre ser guiados pelo Espírito. Assim como Esther, nós precisamos estar sensíveis a fazer e a ter a sabedoria não nossa, mas a que vem do alto, para tomarmos as decisões. Porque a sabedoria do homem, segundo Tiago, capítulo 3, versículo 15, é animal, é terrena, é diabólica. Mas no versículo 17 ele diz que a sabedoria divina que vem do céu, essa sim dá bons frutos. Essa sabedoria nós precisamos buscar. Estamos diante do rei, diante da situação importante. O que vamos fazer? O que vamos falar? Aquilo que eu planejei, aquilo que eu tracei? Sim, se essa também for de conformidade com a vontade de Deus. Antes de qualquer coisa, precisamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Gabriel Ramos, meu amigo. Mesmo com o rei se prontificando imediatamente a atender a Esther, ela vai agir com cautela. Ela vai ter a prudência. E nós vemos que os Escritos Sagrados vão nos dizer que devemos ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Esther agiu com prudência. E
ela vai convidar o rei e Amã para um banquete. Observe bem, Esther capítulo 5, versículo 3 ao versículo de número 8. O rei vai reafirmar a sua ordem. Olha, rainha Esther, você pode pedir o que quiser, que até metade do reino se te dará. Esther, ela não vai agir neste momento. Ela os convida para um novo banquete, a qual naquela ocasião iria fazer o pedido. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Não haja precipitadamente, haja com prudência. Deus vai te dar sabedoria para agir em momentos difíceis, em momentos de crise, para trazer livramento para você e para a sua casa e para todo o seu povo. A rainha Esther estava entre a cruz e o punhal. O Mardoqueu disse para ela, você está achando que você está no palácio, não vai chegar até você essa condenação? Até você vai perder a vida. Esse era a espada. Qual era o punhal? O punhal era ter que encarar a presença do rei sem autorização prévia. E ela poderia, meus amados, botar tudo a perder se ela se comportasse de maneira equivocada diante do rei. Mesmo após receber a autorização e o deferimento da audiência, ela poderia colocar tudo a perder. Se ela agisse de maneira impulsiva, não controlando as suas emoções. Então, querido, não seja um emocionado ou uma emocionada. Coloca o pezinho no chão, sinta o piso frio e pense quantas vezes for preciso antes de tomar uma decisão para definir uma situação que não tem reversibilidade. Tá? Porque tem coisas que você ainda consegue contornar. Mas existem situações da vida que você não consegue contornar. Uma delas, por exemplo, é o casamento. Você pode, talvez, diante de um caso concreto, até se divorciar, mas você nunca mais terá o status de solteiro. Então, existem decisões que elas são insuperáveis, os seus efeitos são insuperáveis. Por isso que ela se coloca diante de Deus, para que o Senhor a orientasse a agir da melhor maneira. Eclesiastes 11:5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode conhecer o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Quem diria que um convite para um jantar seria o instrumento que o Senhor usaria para livrar o seu povo? Na terra ninguém diria, mas no céu o Senhor já havia chancelado e apontado essa como uma solução. Lembrem-se dos discípulos de Jesus, após a primeira multiplicação de pães e peixes, eles deixam o barquinho para Jesus e os acompanhar, porque o Senhor os deixa aí na frente e ele vai ao monte orar. Quando Jesus se apresenta aos discípulos andando sobre as águas, eles pensavam que Jesus era um fantasma. Isso revela a crendice dos povos judeus nos dias de Jesus e revela também que eles esperavam que Jesus viesse de que jeito? No barquinho. Então jamais eles pensaram o seu Senhor andando sobre as águas, porque eles haviam deixado um barquinho. Queridos irmãos, acredite, se nós estivermos alinhados, sintonizados com o céu agirá em nosso favor, apesar das circunstâncias. Vamos para a conclusão, meus queridos? Vamos, Gabriel. Nesta lição, nós aprendemos valiosos ensinamentos, uma lição muito rica. Nós aprendemos a nos posicionar assim como Mardoqueu, a enfrentar os medos e obstáculos assim como Esther, a confiar no Senhor, mesmo em circunstâncias difíceis. Nós aprendemos a buscar ao Senhor antes de qualquer coisa, no jejum, na oração, a nos preparar espiritual, mas também emocional e praticamente assim como fez Esther. Nós aprendemos que o Senhor, Ele nos surpreende, que Ele guarda em todas as situações e que Ele é o Senhor que cuida do seu povo, que cuida dos fiéis e que trabalha na vida daqueles que nele esperam. No Salmo de número 125, no seu verso 1, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como Esther, assim como Mardoqueu, se posicione, não se venda e confie no Senhor, porque Ele há de trabalhar em nosso favor. Gabriel Ramos, sua palavra de conclusão. Nessa lição, nós aprendemos que devemos evitar dois extremos: nada fazer e achar que devemos fazer tudo. Nós vemos que Esther, ela agiu mediante a orientação de Deus, mas ela convidou todo o povo a orar e jejuar por ela. E o pastor Silas Queiroz, na conclusão, ele vai dizer: confiar em Deus e depender dele
nos faz viver experiências extraordinárias, tendo em vista que no reino de Deus não existe coincidência e sim a providência divina. Amados, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que muitos confiam em carros, outros em cavaleiros e cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Acredite, você pode ser um instrumento de Deus para trazer livramento, não só para sua casa, mas para toda uma nação. Quero agradecer você pela audiência, por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus possa abençoar a sua casa, agradecer aos Gabriéis por terem comparecido aqui. Hoje eu me faço acompanhar de 2 anjos. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a vida da sua casa. Muito obrigado pela sua atenção em nome de Jesus. Amém.